A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar Geração de Receita Própria para OSCs e seus aspectos jurídicos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Joia, muito obrigada, Iago. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Gostaria de agradecer, primeiramente, à diretoria da OAB, por estar sempre nos dando o suporte, o apoio a todos os eventos que a gente realiza, as nossas iniciativas, e não são poucas. Recentemente, nós tivemos aí iniciativas relacionadas à questão da participação das organizações da sociedade civil, no que diz respeito aos projetos de lei em relação ao imposto de transmissão, causa mortes e doação, em relação ao projeto de lei de recuperação judicial, participação das organizações da sociedade civil de forma ampla e geral, quando a gente trata de processo legislativo. Também a comissão faz um trabalho relacionado à capacitação, então eu agradeço a diretoria pelo apoio que tem sempre nos dado. Hoje o tema é muito esperado, é um tema extremamente palpitante. Nós temos especialistas e pessoas que têm vivência nas atividades que são de geração de renda das organizações da sociedade civil. Então, as atividades de geração de renda ou as atividades MEI, elas têm aí uma série de mitos, né? Desde legislações que definem percentuais para que a organização possa desenvolver atividade meio, desde profissionais que entendem que as organizações não podem desenvolver atividades meio, questões de concorrência, enfim, o universo das organizações que têm e que precisam desenvolver atividades de geração de renda é enorme, mas precisaria ser muito mais ampliado. E a ideia é justamente a gente poder informar as organizações, informar os advogados e informar toda a sociedade a possibilidade das organizações, de uma maneira estruturada, de uma maneira jurídica muito bem estruturada, poder desenvolver atividades de geração de receita própria. Afinal de contas, a gente sabe que as organizações que têm parceria com a administração pública são minoria no universo de 800 mil organizações. Muito embora as pessoas acreditem que a maioria das organizações tem parceria com a administração pública, essa não é a realidade, esse não é o universo todo das organizações. Então, como elas desenvolvem ou como elas podem desenvolver atividades que tragam sustentabilidade, que legitimem, que tragam ainda segurança jurídica e que possam também transmitir a credibilidade que as organizações já há alguns anos tentam demonstrar o tempo todo, até porque é uma fatia da sociedade extremamente relevante. A gente sentiu isso agora em relação à pandemia, mas nós que atuamos no terceiro setor já sabíamos disso há muitos anos, né? Então, como é importante a gente poder contar com profissionais de alto gabarito, como os que nós vamos ter hoje, para falar de um tema tão relevante. Eu até sugiro que quem puder também já aproveite para compartilhar nas suas redes sociais, já aproveite para compartilhar com os amigos, quem é do terceiro setor, para ouvir sobre as organizações, a possibilidade das organizações captarem recursos através das atividades de geração de renda, tá? Para a sua sustentabilidade. Bom, eu não vou aqui tem alguns colegas, o doutor Nailton, a gente tem a doutora Viviane, doutor Paulo Sartorelli, estão me dando um alôzinho aqui, então eu vou só registrar a presença dos nossos colegas, nossos amigos, doutor Rodrigo Mendes Pereira, que também está aqui. Então, estamos aqui todos em muito boa companhia, e agora eu vou passar a palavra para minha querida colega, a doutora Alessandra Cristina de Oliveira, que vai estar fazendo a apresentação da doutora Samira de Vasconcelos, o doutor Danilo Tísio e o doutor Josenir Teixeira,
e eu vou estar aqui com vocês, assistindo e prestigiando pessoas que eu admiro muito e que também tenho bastante a aprender. Muito obrigada a todos por terem aceitado o convite para esse evento. E, sem mais delongas, doutora Alessandra, eu passo para a senhora a palavra. Muito obrigada, um abraço. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente num evento da comissão. Agradeço não só o AB, mas a nossa presidente da nossa comissão, doutora Ana Carolina, que nos possibilita fazer um evento abordando tantos assuntos que são ricos para a nossa comissão. Eu costumo dizer, e já disse em outras oportunidades, que o advogado que atua no terceiro setor, ele já atua com um propósito, e dentro do nosso grupo existem advogados e profissionais com as mais diversas especialidades dentro do terceiro setor, não só as áreas de atuação, meio ambiente, a questão da proteção da mulher, a questão da educação, da saúde, da cultura, mas dentro também dessas áreas, as diversas especialidades. A gente sempre acredita que quem assiste os nossos eventos são advogados e não advogados. Em todas as oportunidades dos nossos encontros, eu sempre falo da importância do papel do advogado nas organizações, sejam os advogados internos, empregados, prestadores de serviço, sejam os assessores, os consultores, os prestadores de serviço. O advogado, ele é importante em todas as posições para que efetivamente as organizações tenham maior segurança de atuação. E dentro de todas essas possibilidades que existem as instituições do terceiro setor, a gente sabe, acredita e entende que a geração de renda, a possibilidade de geração de renda própria é um tema, como a doutora Ana falou, a nossa presidente, é um tema muito rico, muito importante, e como a gente sempre nos eventos tem essa intenção e essa vontade de compartilhar, de disseminar conhecimento, a gente trouxe profissionais especialistas no assunto para compartilhar conhecimento. Então, também, sem mais delongas e sem perder mais tempo, eu vou passar a palavra para a nossa colega a doutora Samira, advogada há mais de 20 anos no terceiro setor, ela integra a nossa comissão, ela é gerente executiva jurídica do Instituto Ayrton Senna, mestre pela Faculdade de Direito da FGV, pesquisadora convidada da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ex-integrante do Conselho de Administração da Associação Cidadão para o Mundo. Samira, a palavra é toda sua. Acho que a gente teve algum problema de conexão. Tudo bem? Eu estou bem aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou preocupada com a minha conexão. Eu não tô em São Paulo, então vou pedir e vou procurar ser relativamente breve para complementar essa minha apresentação. Eu acho que o tema de sustentabilidade e de possibilidade de obtenção de recursos, não é, através de ações que as organizações do terceiro setor podem fazer, é muito vasto. A gente tem uma visão de que a doação, vinculada ou desvinculada, é prioritariamente uma fonte de receita para as organizações, mas a modernidade e a proximidade com os atores sociais que acabam por patrocinar e apoiar as ações das organizações da sociedade civil acabaram por permitir que outras estratégias fossem cunhadas, e essas estratégias, elas permitem que as organizações, na minha visão, possam garantir sustentabilidade com um risco pequeno e permitindo estratégias que garantam também para os seus apoiadores um retorno diferenciado do apoio que eles prestam. E, nesse sentido, o que o Instituto tem feito com bastante importante recursos são as parcerias de marketing relacionado à causa, né? O que é que
tem de especial no marketing relacionado à causa? Na verdade, uma aproximação de uma determinada marca, em geral comercial, que tem uma causa que ela quer abraçar ou que ela quer, de alguma forma, potencializar, não é? E a procura desta organização ou dessa empresa por uma outra organização, esta sim do terceiro setor, que seja representativa da causa que essa empresa quer abraçar ou quer enfatizar, né? E a gente tem feito, a partir disso, várias parcerias, e eu queria, para começar a conversar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos que envolvem esse tipo de contratação, compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos, que foi parceiro do Instituto por alguns anos, e que, acho que todos sabem, né, faz a comercialização de seguros. Eu queria mostrar qual foi a campanha que nós fizemos quando a gente fez a aproximação das marcas. Eu espero que todos estejam assistindo. Eu vou colocar aqui. Comas, ex-pilote de Formule 1. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Ayrton Senna qui m'a sauvé la vie. Au Prix de Belgique, je suis impliqué dans un accident pendant les essais libres. J'étais inconscient. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour être d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. Ayrton, encore une fois, merci. Eu queria parar a apresentação aí, obviamente que a campanha termina, não é? Para mostrar como que a gente uniu duas marcas, Allianz e Instituto Ayrton Senna, em torno do Ayrton, sem dúvida, mas em prol daquilo que, de fato, era o desenvolvimento das pessoas, crianças e jovens, que são o foco de atuação do Instituto, né? E é nesse viés que a gente e as parcerias para esse tipo de ação. Falando um pouquinho e mais especificamente da questão técnica, que eu acho que interessa aos colegas que estão aqui assistindo, a formatação que a gente pode dar a esse tipo de parceria, do ponto de vista contratual, pode ser tanto numa linha de licenciamento. Então, alguma empresa que agrega a marca do Instituto a uma campanha de vendas ou a uma campanha como essa da Allianz, em que não se diz especificamente dos produtos, mas através dessa campanha chama a atenção para a sua própria marca do Instituto e acaba com isso potencializando a venda de seguros. No caso da Allianz, foi um contrato de licenciamento. Opa, vocês me ouviram? Deu para escutar? Você podia repetir, por favor, Samira? O pagamento, o contrato que se fez foi o de licenciamento de marca, é a marca do Instituto, cuja autorização de uso é dada para fins dessa promoção, e royalties, em geral, daquela marca. Esse royalty também pode ser calculado de forma percentual, a partir do incremento que há em relação a vendas, numa campanha de vendas, de um determinado produto.
Mas nós temos outros parceiros que, ao vincularem a sua marca e ao protagonizarem campanhas para defender a causa que a gente advoga, eles fazem, na verdade, uma destinação de parte da receita auferida com o aumento de vendas dos seus produtos a título de doação para o Instituto Ayrton Senna. Então, dependendo da estrutura com que a empresa constrói a própria campanha que vai levar a se associarem para a defesa de uma causa ou para a promoção de uma determinada causa, a gente faz a contratação jurídica por um lado ou pelo outro. Depois o Jojanir e o Danilo vão complementar e me dizer se estamos no caminho certo ou estamos no caminho errado. Algumas vantagens, quando a gente está falando do contrato de licenciamento, na minha visão, é que o contrato de licenciamento, ele pressupõe uma execuibilidade do ponto de vista daquilo que se contrata a pagar, muito eficiente, né? Você usa a minha marca, você contrata uma contraprestação pelo uso da marca, se você não fizer o pagamento da contraprestação, eu tenho como exigi-la do ponto de vista jurídico pela via executiva, não é? Quando a gente faz um contrato, uma parceria Oi? Samira, você me ouve? A gente ouviu Agora até sim. quando a gente faz a parceria. Tá. E a gente contrata uma doação em função daquilo que há de incremento nas vendas. Como todos sabem, a doação é um ato unilateral e espontâneo. A própria promessa de doação Oi? Eu estava dizendo que quando a gente faz sobre a forma de doação, se há o inadimplemento contratual, o resultado desse inadimplemento será, na melhor das hipóteses, a perseguição de uma indenização pela promessa não cumprida. E aí, no campo do pleito da indenização, nós temos que considerar nexo de causalidade, dano efetivo, sobre o que foi agregado de valor em função da junção das duas marcas para a divulgação daquela causa. O Instituto também toma cuidados em relação à escolha dos parceiros. É muito claro para nós que a associação de duas marcas pressupõe que haja uma convergência de interesses em relação às próprias práticas dessas empresas. Então, seria muito difícil que nós associássemos, por exemplo, a marca do Instituto a uma questão de que fossem contrárias ou que sejam destinadas a maiores de 18 anos, não é? Por conta justamente daquilo que a gente protagoniza e daquilo que a gente tem como escopo e missão. É importante também considerar que, como você vai ter uma associação da sua marca não agregada a um produto, em geral, a uma empresa, que as práticas Oi? Mira, que as práticas... Não tá que as práticas dessa empresa, enquanto empresa, sejam práticas consonantes com as práticas da própria organização que está sendo apoiada, né? Em geral, esses contratos têm prazo determinado, que é o prazo da campanha. De fixar regras de aprovação do conteúdo que vai ser veiculado em qualquer mídia, né? Então, essa campanha, por exemplo, ela foi aprovada previamente em seus detalhes e depois na forma final para ser veiculada.
porque, de novo, a gente tem uma preocupação muito grande que a marca não seja de nenhuma forma vulnerabilizada, e, em alguns casos, a gente também tem um cuidado com a escolha do canal onde haverá essa veiculação. Tudo no intuito de manter a marca no patamar que tornou-a desejável do ponto de vista da contratação do marketing relacionado à causa. Existem algumas hipóteses em que as empresas, inclusive, fazem uma antecipação da remuneração e elas depois fazem uma compensação com aquilo que adiantaram em relação ao incremento que tiveram de vendas nas suas campanhas. Eu queria trazer também, a título de complementação do que eu estou dizendo da experiência do Instituto, uma experiência que eu achei extremamente interessante, que foi a experiência quando eles, através de um documentário que fizeram sobre primeira infância, conseguiram trazer como patrocinadores deste documentário empresas concorrentes. Porque, de novo, naquele momento, o que importava era a causa que se estava patrocinando, e não a concorrência que existia entre essas empresas. E aí vem uma outra forma e uma outra estratégia de você ter o marketing relacionado à causa, contratado de uma outra maneira. Essa muito específica foi a divulgação e a veiculação desse filme que foi feito pela Maria Farinha, relativo à primeira infância, por várias empresas do setor de produtos de primeira infância. Como a minha internet... Dei o meu recado? Eu vou devolver a palavra para a Alessandra, agradecer muito a possibilidade de estar aqui com essas feras, que eu também quero aprender muito com eles, e também a oportunidade de trabalho. Muito obrigada. Samira, apesar dos problemas de internet, foi muito legal o seu compartilhamento de informação. A gente também agradece você ter aceito o nosso convite e compartilhado as experiências que são importantes, e também traz uma luz sobre a questão da importância, né, do marketing relacionado à causa, mas a importância também, que eu acho que é uma coisa que a Samira falou, que é uma coisa que a gente sempre pensa, poxa, eu vou conseguir uma doação, vai ser assim, eu vou atender aquela demanda, quando na verdade pode existir uma continuidade, e não só é importante a gente, enquanto participante de uma instituição, seja na condição que for, e aí eu estou falando do papel do advogado, né, a instituição está regularizada, regular, com toda a documentação em dia, mas também a gente identificar com quem essa organização da sociedade civil vai se relacionar. Então, a escolha do parceiro, a importância de escolha do parceiro para que os valores eles se entrelacem, para que tenha uma consonância com o que se defende. E para complementar essas questões tão importantes para a gente e importantes para a sustentabilidade da instituição, das instituições que a gente representa, das instituições que a gente quer representar, das instituições que a gente trabalha, eu vou passar a palavra para o Dr. Danilo. O Dr. Danilo Tisel é advogado graduado pela Faculdade de Direito da USP. Ele é especializado em legislação, governança e desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil e negócios sociais. Ele é membro da nossa comissão, é palestrante em diferentes congressos, seminários, eventos nacionais e internacionais, professor dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia, da FIA, da Rede de Filantropia e diretor da Social Profit Consultoria. Danilo, a palavra é toda sua. Obrigado, Alessandra, tem que ligar o áudio aqui, né? Bom, primeiro agradecer pelo convite, agradecer a presidente da comissão, a doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho, que tem um nome longo, né? Mas eu sempre lembro todo. E também a você, Alessandra, aos meus colegas que estão aqui, a Josemir, né, amigo de longa data, a doutora Samira também,
Eu estava bem com vontade mesmo de participar desse evento, inclusive para ver a doutora Samira falando sobre a experiência do Instituto Ayrton Senna em marketing relacionado à causa, mesmo porque o Instituto é referência, né, no Brasil, e o Brasil é referência no mundo desse tipo de ação diferenciada e de inovação dentro da captação de recursos. Então, realmente, é um momento importante. Gostei muito da fala, mas eu queria começar aqui fazendo os comentários, né, de antes, sabe, antes de se pensar em marketing de causa, até pensando na questão do tema, né, de hoje, né, na geração de receita própria. Porque muita gente pensa, né, poxa, eu tenho aqui o meu quadro de Major Donors, como falam, que são os grandes doadores, eu tenho quadro de doadores recorrentes, eu tenho aquelas estratégias tradicionais, para que eu vou correr atrás de outras coisas, né? Mobilizo por projeto, ou seja, fica naquela forma tradicional de captação que é importante. Quando a gente fala de geração de receita própria, a gente não está falando para parar com formas tradicionais e começar a mobilizar recursos de acordo com o mercado, desenvolvendo atividade econômica, né? Não é essa a mensagem, né? Primeiro, a gente tem que pensar que a mensagem é que, regra geral, é importante que as organizações diversifiquem as fontes de recursos e as estratégias, né? Porque organizações que dependem demais de poucas fontes, elas têm dois problemas. Primeiro, que elas têm um risco alto, porque se aquela fonte, né, deixar de fazer investimento social, elas correm um risco até de fechar as portas, né, porque dependiam demais de uma empresa, por exemplo, de um município, do estado, ou só de captação de recursos via incentivo fiscal. Enfim, tem várias armadilhas aí, né, nessa estruturação toda da sustentabilidade que a gente precisa pensar. Então, esse é o primeiro ponto, que é o risco, né? E o segundo é justamente a legitimidade, né? Porque se a gente mobiliza recursos só do poder público, daqui a pouco você vai na organização, parece que a organização também é um órgão público, aquela coisa vai se misturando, né? Ou também, né, quando a gente tem o exemplo dos institutos empresariais, muitas vezes você não consegue distinguir o que é instituto e o que é empresa, né? Se você não olhar mais profundamente, o pessoal chama de braço social, mas essa imagem precisa ficar muito clara, né? Em que terreno um navega, em que terreno o outro navega, como se complementam, né, sob pena de parecer que um é prestador de serviço do outro. E aí que a coisa começa a complicar, porque acontece o desvio de finalidade, né? Então, é isso. Tema inicial, diversificação das fontes de recursos. Mas para que diversificar? Só por causa do risco, legitimidade? Não, tem outro motivo. É porque nós temos fontes de recursos que nos trazem recursos vinculados e temos fontes de recursos e estratégias que nos trazem recursos livres. Então, se eu recebo recurso que eu mobilizei usando uma estratégia via edital, né, fui lá, me inscrevi num edital, apresentei um projeto, fatalmente eu vou ter que investir esses recursos no projeto e prestar contas do projeto. Não vou poder pegar o recurso, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar equipe fixa. Não, o recurso está vinculado àquele projeto. Né? Se eu mobilizo recursos utilizando lei de incentivo, né, 99% das leis de incentivo são vinculadas a projetos. Então, eu não posso usar o recurso da lei de incentivo para fazer uma reforma, né? A não ser que seja uma reforma relacionada ao projeto. Então, tem organização que capta muito via lei de incentivo e nunca tem recurso. Por quê? Porque não tem recurso não vinculado para o operacional. E o operacional é importante não só para você pagar a sua sobrevivência, ter estabilidade, mas também para você fazer treinamento de funcionários, comprar equipamento, melhorar a qualidade dos serviços, né? Então, se só depende de recurso vinculado, começa a ficar muito complicado. Então, antes de pensar nos recursos, a gente tem que entender no nosso orçamento quanto que a gente precisa para os nossos projetos, programas e serviços, quanto a gente precisa para o nosso operacional e quanto a gente precisa para investimento. Então, a primeira questão é saber isso, gente. Trabalhar planejado é primeiro saber isso. Por quê? Porque as estratégias de captação de recursos vão ser diferentes para cada situação.
Então, eu preciso recurso para construir uma nova ala num hospital, né? Eu já sei que captar recurso para construção e um recurso, né, de valor elevado é uma captação de recursos super específica, né, que a gente chama de campanha capital, né, que acontece ao mesmo tempo com o que eu preciso captar para o dia a dia. Tá? Então, eu sabendo para que são os recursos, eu vou saber que estratégias eu posso desenvolver. E aí entra o marketing de causas, né? Por quê? Porque é um diferencial muito grande a organização poder fazer uma parceria para desenvolver uma atividade econômica, né? Ou seja, uma atividade comercial mesmo, junto com uma empresa, em prol da causa que os dois estão aliados, né? E, com isso, arrecadar recursos, seja via royalties ou seja via doação. E o mais interessante, nesse caso, o recurso ele não está vinculado a projeto nenhum, né? Então, o MRC é uma das estratégias de mobilização de recursos desvinculados, recursos não carimbados. Da mesma forma que mobilizar via eventos, mobilizar via quadro de doadores recorrentes, mobilizar via venda de produtos, prestação de serviços, mobilizar via legados, né, que é captar recursos por testamento. Então, tem várias estratégias desvinculadas, mas aí a gente tem incentivos fiscais, a gente tem a questão dos editais, a gente tem mobilização de recursos de fundações, uma série delas que trazem recursos vinculados, então tem que fazer um mix. Tá? Esse é o primeiro ponto, né? Aí, o segundo ponto, né, que eu até estava lendo também sobre isso esses dias, sobre atividade econômica, né? Que as pessoas falam, pô, mas parece até antiquado isso que eu vou falar, para nós na comissão parece antiquado, porque a gente sempre fala disso, mas no final a gente sempre fala da mesma coisa sempre, porque a gente está sempre se aprofundando, né? Tecnicamente e conhecendo as coisas novas. Qual que é o diferencial, né, de uma organização sem fins lucrativos para uma empresa, né? Qual que é a essência dessa diferença? Muitas vezes eu penso assim, a diferença é o lucro, né? E a diferença, hoje em dia eu penso que não é o lucro, né? Porque o lucro, no caso, se eu falar isso numa empresa, aí se você fala lucro no terceiro setor, as pessoas já, né, põem, ficam de cabelo em pé, falam, nossa, você não pode falar isso aqui, não existe, né? Assim, tá bom, então eu falo superávit, né? Tá bom, superávit eu aceito. Daí, se você falar concorrente também, você é um abominável, né? Hoje em dia, né, nesse momento, na época de cancelamento, você falou um negócio desse, né? Concorrente no setor não tem, tá bom, tem congênere, né? Aí a gente vai aprendendo a usar essas palavras com o tempo, com a experiência, e aí voltando ao lucro, né? Uma organização sem fins lucrativos não deve ter lucro. Não, uma organização sem fins lucrativos precisa ter lucro superávit, no sentido de superávit, para ela poder o quê? Para ela poder avançar, para ela poder superar, né, aquilo que ela era, melhorar a qualidade, investir em equipamentos, em profissionais de melhor qualidade, nos processos dos serviços, em consultoria, em jurídico, né, para ter uma conformidade jurídica clara. Então, ela precisa ter, ela pode ter, ela deve ter. Então, a diferença não é o superávit, mas para onde ele vai a diferença, né? Então, se você tem, entre aspas, um lucro, e esse lucro é distribuído em forma de dividendo para os dirigentes, para quem seja, é aí que você está, né, rompendo, né, a linha, as 4 linhas, né, como está na moda hoje, do que é ser uma organização sem fins lucrativos. Então, por quê? Porque você distribuiu aquilo e não empregou o superávit aonde? Nas finalidades institucionais. Tá? Então, essa, né, é uma diferença importante, porque a pessoa fala, é o lucro, não fala essa palavra, mas na verdade não é isso. É para onde este superávit vai, né? Então, um outro elemento que eu tinha pensado, né? Outro ponto também é que, já quase entrando, né, eu não tenho muito comentário também, eu vou falar o quê sobre a doutora Samira e MRC depois que ela falou, né? Meio complicado, então eu só vou aqui comentar outras coisas meio paralelas, né? Num ponto
que a doutora Samira falou e depois a Alessandra comentou, que eu também, né, doutora Alessandra, também não sou, estava falando com a Alessandra que eu não sou muito formal também, né? Então, vamos assim mesmo. Eu estava pensando nessa questão de quem que é, né, esse doador, quem que é esse parceiro, o que que essa marca vai trazer para a gente? Será que essa marca vai agregar, né? Será que eu posso trazer alguém, por exemplo, se eu trabalho com uma causa de meio ambiente, eu posso receber recurso de quem polui? Eu devo receber, não devo? Aí fico naquele dilema, não, por um lado eu não devo, por outro lado eu devo sim, porque eu posso, estando mais próximo dele, ajudar a mudar a cultura dessa organização, dessa instituição, dessa empresa. Então isso é um dilema, né? E aí a gente volta aqui para o jurídico também, né? Que não necessariamente o jurídico legal, mas é necessário que as organizações comecem a pensar que elas precisam ter políticas internas, né? Então, você tem que ter uma política de doações e parcerias, né? Política de doações e legados, que é uma forma de captar recursos via testamento. Então, você vai discutir isso antes. Não pode aí a empresa chegar, aí você vai discutir, será que a gente pode fazer uma parceria com ele? Fica uma coisa muito estranha, né? É a mesma coisa que fazer a lei depois que o fato aconteceu, né? Então, a gente precisa criar nossas políticas e ter um direcionamento claro, como ter também claramente alinhado o que a gente é como organização e os princípios, os preceitos éticos, né, de conformidade, de convivência que a gente tem aí com os outros atores aí do setor. Então, eu acho que nesse ponto essa política clara é importante. Eu lembro quando a gente fazia o planejamento estratégico, né, eu estava fazendo da comissão, a gente se juntava, enfim, e discutia todos os assuntos. Um assunto muito importante era esse, né? Quem pode ser parceiro da OAB, né? Aonde está escrito isso? Cadê o manual disso, né? Um monte de gente vinha procurar a comissão, né? Foi a primeira comissão do terceiro setor aqui de São Paulo, e aí a gente chegou à conclusão que não existe, né, uma resposta pronta. Mas a gente tinha que entender isso entre nós. E aí não fazer parceria com a organização A, ou com a organização B, ou com a organização C. E sim, de acordo com as políticas, os princípios institucionais, né, e tudo aquilo que a gente considera que é adequado para aquilo que a gente desenvolve. E aí, né, entrando no MRC propriamente dito, então, é uma estratégia de captação de recursos para captar recursos de pessoas jurídicas, não é? Porque a fonte, quando a gente fala fonte, estratégia não é a mesma coisa. A fonte é a pessoa jurídica. A estratégia é como a gente chega lá, nela, né? Então, eu vou captar de pessoa física. Eu posso telefonar para a pessoa física, mandar um e-mail, falar na rede social, mandar telemarketing. Tem várias formas de eu chegar. Então, a fonte é a pessoa física. A estratégia é como eu vou chegar nela. É simples assim. Então, é uma estratégia MRC, né? Então, a gente fala uma ferramenta para captar recursos de pessoa jurídica, onde a marca, né, e a marca da organização se unem em prol de uma causa. Então, aí precisa essa política, né, que eu acabei de falar, né? E agora, quanto ao mecanismo, né, bem que a doutora Samira, ela ilustrou bem, você tem um MRC muito tradicional, né, que ele é feito com produto, com serviço, com evento ou com imagem. Com produto e com serviço a gente conhece mais, né? Esse da Allianz, por exemplo, né, você vai associar a venda de um serviço, ok? Quando você, por exemplo, está vendendo um quadro, você está associando a venda de um produto. Quando você está vendendo a sua imagem, né, vamos dizer assim, um jogador de futebol, ele pode fazer um comercial e aí parte do valor que ele ganha pela imagem dele, ele vai direcionar aonde? A uma causa. Dá para fazer do mesmo jeito. E evento. Tem o Salão do Automóvel. Um percentual do valor arrecadado do Salão do Automóvel vai para a organização X. Então, são 4 maneiras: evento, imagem, né, produto e serviço, né? Então, esse é outro elemento interessante. Agora, quem que a gente vai buscar, né? Isso perguntam bastante também, né, do ponto de vista da organização. Porque o Instituto Ayrton Senna, ele é
acho que o sonho de MRC das empresas, né, de grande parte delas. Então, as empresas, né, a própria doutora Samira fala, pô, eles vêm nos procurar, né? Então, muitas empresas falam, pô, queria associar minha marca ao Ayrton, e não só isso, agora, né, com a atuação do Instituto, muita gente quer associar não só ao Ayrton, já descolou disso, né? E sim ao trabalho de excelência, né, que o Instituto vem desenvolvendo. Mas as organizações que ainda não têm muita visibilidade, né, como elas fazem? Como que eu começo? E aí que é bom pensar, né? Eu tenho que começar primeiro a pensar, bom, qual que é a causa que eu atuo? Dentro da causa que eu atuo, eu tenho que pensar que tipo de evento, de imagem, de produto ou serviço faz sentido, né? A gente pensar, ou seja, numa parceria, né? Então, se eu trabalho com alguma coisa relacionada à alimentação, por exemplo, né? Aí tem muitos produtos alimentícios que são, né, produtos interessantes, que fazem sentido. Se eu trabalho com prevenção de câncer, tem produtos, né, que têm a ver com essa causa, tem serviços que têm a ver com essa causa. Se eu trabalho com pessoa com deficiência, mesma coisa. Então, tem que procurar a partir da causa da sua organização, que linhas de produtos e serviços, e imagens, enfim, eventos, têm a ver, né? Então, esse é um primeiro passo. E aí, a partir dos produtos que têm a ver, que você vai atrás das marcas também, né? Porque se você não é conhecido, você tem que chegar de algum jeito na marca, e vai ser mais fácil você chegar através do serviço ou do produto, enfim, do que ela oferece, né? E mostrar que aquilo faz sentido, e faz sentido para quê? Faz sentido para um ganho para a causa, para o público, e faz sentido também na diferenciação daquele produto por parte da empresa, às vezes até da concorrência. Então, poxa, eu vou comprar, isso é real, tá? Por exemplo, tem o Seguro Saúde Van Gogh Mulher, né? Seguro Saúde Van Gogh Mulher Santander. Então, ele fez uma ação de marketing relacionada à causa, com uma organização relacionada à prevenção do câncer de mama. E o discurso era o seguinte: você comprando o nosso seguro saúde para a mulher, você estará ajudando na prevenção do câncer de mama. Tá vendo? Então, criou-se toda a campanha assim. O que acontece para a empresa? Para a marca Santander, isso é interessante, porque começa a mostrar o pilar, né, de sustentabilidade da sua marca, e para aquele produto, porque todo santo banco tem um seguro para a mulher. Então, o do Santander é diferente. Se você comprar lá, você está ajudando a prevenir o câncer de mama. Então, essas coisas, né, para a gente começar, acho que são importantes pensar também. Outro ponto é que tem etapas muito claras numa parceria dessas de LRC, que é bom a gente não pular, não tem que ser engessado, mas a gente tem que lembrar, né? Tem uma primeira etapa de planejamento, que é essa que eu estou falando, você vai ver que tipo de produto, serviço, evento, que tipo de parceiro, isso pode demorar um pouco, tá? Até você chegar. Cuidado com produtos que não vendam muito nem pouco, tá? Esses são os que encalham no MRC, porque assim, ou você vai procurar produtos de larga escala, que vendem muito, e vai receber um percentual pequeno da venda, ou você vai procurar uma linha de joia, uma linha de produto muito diferenciado, que vende pouco, mas tem muito valor agregado, que é bom para a sua imagem, e aí o percentual faz sentido na hora de você receber, tá? Então, eu vejo a organização que, vamos fazer MRC com esse restaurante, vamos fazer ali com sorvete, mas a hora que você vai ver, você tem muito mais trabalho, né, para desenhar essas parcerias do que resultado, então tem que tomar cuidado com isso. E aí pensar, tem fase de planejamento, depois tem fase de negociação com a marca, né? Aí, como a doutora Samira falou, vai ser o quê? Vai ser um licenciamento, vai ser uma doação, quanto vai ser, qual que é esse percentual, o que faz sentido, qual que é o prazo, então isso tem que discutir bastante também. Aí tem o fechamento jurídico mesmo, depois que aquilo está pronto, aí vamos assinar o contrato, depois tem toda a parte de administração do programa,
né? Porque você tem que divulgar esse programa para o seu público. Por quê? Porque quanto mais produtos daquele ou serviço comprarem, o que vai acontecer? Mais a organização vai captar de recursos. Então, não dá para, simplesmente fiz e vou ficar parado. Não, tem que jogar, né? Também um trabalho de mídia interessante, principalmente na sua própria comunidade. E depois tem uma parte que acho que a gente sempre fala, mas poucas vezes fazemos, que é de avaliação, né? Entender o que aconteceu, o que tem que melhorar, enfim, o que deu certo, o que não deu tão certo. Não estou falando que é procurar culpados, né? Mas no sentido de uma experiência para poder melhorar mesmo. Então, essas fases é bom estar no radar. E aí, especificamente com relação à MRC via doação, e aí sim complementando, que eu acho até o Josenir, não sei se ele vai falar um pouco sobre isso, mas você vai fazer via doação, tem um lado ruim com relação à exigibilidade, né, dessa doação, conforme a Samira falou. Por outro lado, dificilmente, assim, eu não conheço nenhuma situação, realmente não conheço, trabalhando todo esse tempo no setor, onde a empresa deu um cano, assim, né? Porque para você poder amarrar essa parceria, é muita conversação, né? E alguém vai fazer isso porque realmente acha que aquilo é importante, não é uma coisa que é uma compra e venda por impulso por aí, né? Tem uma negociação, tem um trabalho de planejamento junto, você percebe que as duas marcas fazem sentido juntas, têm valores alinhados, enfim, né? Então, tem isso, tá? Agora, tem também que tomar cuidado com o que, se for doação? Com o tipo de tributo, né? Porque tem o tal do ITCMD, que a gente tem que ver de que estado é a marca, né? E verificar nesse emaranhado, né, de legislações estaduais que a gente tem de ITCMD, como é que isso aí funciona. E tem que verificar também se essas organizações que estão propondo o MRC e vão receber por doação, se elas estão adequadas ao marco regulatório, a Lei 3.019, porque aí o que acontece? Se a empresa parceira declarar pelo lucro real, ela vai poder deduzir, né, a doação como despesa operacional. E aí ela vai ter, inclusive, né, 34% de dedução de imposto de renda, né, de tributo federal na doação, o que não é muito, né, mas já ajuda. Então, essa parte também. E é isso, gente, que eu queria colocar. Eu agora queria ouvir o Josenir, e vamos seguindo aí, vamos ver se tem perguntas também. Vai lá, Josenir. Vai lá primeiro, agora a Alessandra, né? Danilo, foi uma aula, muito obrigada, foi uma aula e uma complementação, assim, ímpar à fala da Samira, trouxe várias questões, mas principalmente, o que eu sempre reitero e repito em todos os eventos, o Danilo, ele também trouxe a importância do advogado. A gente está num evento, nós somos todos advogados, estamos num evento da OAB, e aí eu digo para vocês o seguinte, o advogado, ele não só é essencial à justiça, mas ele também é essencial para a sustentabilidade das instituições, para a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Existem tantas legislações, a última fala do Danilo, existem tantas legislações e tantos detalhes que eles precisam ser analisados para que efetivamente o marketing relacionado à causa, para que essa doação, para que essa parceria, para a viabilidade, e eu acredito muito nisso que o Danilo falou, para a viabilidade da diversidade de receita. A gente, as instituições que atuam com o poder público, às vezes elas se transformam praticamente as pessoas enxergam como se fosse uma sequência, né, do poder público daquela área, daquele município, e as particulares também às vezes ficam órfãos, porque tem um doador, se aquela empresa por algum motivo mudou a diretoria, mudou a direção, não quer mais fazer doação para aquela causa daquela entidade, ela fica órfã. Então, o estudo da viabilidade jurídica, da estrutura jurídica, da estruturação jurídica, para que esse marketing possa se operacionalizar, a questão
da organização, da própria organização da sociedade civil, o estudo de viabilidade, qual é a meta, a prospecção. Nessa prospecção, o advogado é importante porque ele vai conseguir identificar se aquela instituição está adequado à lei, e o município que vai receber aquela doação, que tipo de imposto incide, porque às vezes o custo é tão alto que traz a inviabilidade daquele projeto que inicialmente era a salvação da instituição. Então, eu reitero a todos que estão nos assistindo e sempre oriento a sempre buscar um advogado para que possa te respaldar na decisão de qual é o instrumento jurídico que vai se usar nessa doação, nessa parceria, nesse financiamento, que tipo de vinculação a gente pode fazer, sempre com o papel de buscar a sustentabilidade das instituições. E agora, como um complemento desse evento tão importante para as instituições e importante para a gente, também para os advogados, eu passo a palavra ao Josenir, nosso colega Josenir, atuante no terceiro setor há muitos anos, também um dos fundadores da Comissão do Direito do Terceiro Setor. Josenir, a palavra é toda sua. Muito bem. Se eu sou gestor de uma ONG, depois que o Danilo falou, eu fico totalmente desesperado, porque ele trouxe tantos assuntos modernos, digamos assim, juntamente com a Samira, que a melhor coisa a se fazer realmente é procurar um advogado para conseguir organizar todas essas ideias, fazer esse planejamento que o Danilo sugeriu com muita competência, porque o que a gente vê nas entidades é cada uma correndo por um lado, sem foco e sem conseguir organizar forças para que isso aconteça. Essas duas falas de assuntos modernos, digamos assim, elas me lembraram algo que a Alessandra tocou agora, que foi quando eu comecei. O meu primeiro contato com o terceiro setor foi em 1989. Provavelmente alguns aqui não tinham nascido ainda. Eu trabalhava no cartório de registro de pessoas jurídicas e era minha obrigação analisar os artigos do Estatuto para ver se o Código Civil à época, que era de 1916, estava sendo atendido. Eu era o chato do cartório que fazia exigência caso o estatuto não estivesse adequado. Só que eu era um chato consciente. Eu não fazia as exigências que hoje são feitas em se trocar a palavra dissolução por extinção. Eu fazia realmente análise e orientava a entidade a complementar o estatuto. Isso é também atual, porque naquela época as finalidades e os objetivos e as atividades fim, as atividades meio da entidade já deveriam estar estampadas no estatuto. Ao longo da existência de uma entidade, e a Ana lembrou bem, nós temos aí, de acordo com a pesquisa do IPEA, mais de 800 mil entidades. E eu estava aqui me perguntando, à medida que a Samira e o Danilo falavam, quantas será dessas 800 mil entidades estão antenadas para esses assuntos trazidos nesse evento? MRC, contrato de licenciamento, até o NFT, que eu vou falar mais para frente, que eu prometi falar. Quantas entidades estão organizadas, possuem um gestor que tem uma visão estratégica do que está acontecendo na sociedade? Quantas conseguem pagar um advogado para atuar da forma que a Alessandra falou, na análise de todas essas situações que ela bem colocou, e também na análise da incidência tributária que o Danilo trouxe? Quantos profissionais estão preparados tecnicamente e antenados para atuar dessa forma e ajudar a ONG, ou a entidade sem fim lucrativo, ou a OSC, Organização da Sociedade Civil, a efetivamente cumprir aqueles objetivos que devem estar escritos lá no Estatuto? E quantas entidades estão fazendo coisas e esqueceram de atualizar
o estatuto no artigo que trata dos objetivos. Os objetivos, eles eram até então escritos lá quando o estatuto era criado e ninguém dava muita bola para eles. Até que em 2009 veio a Lei 12.101, dando palco para tal atividade preponderante, que tem a ver com o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que está lá no CNPJ. Ninguém nem sabia que isso existia. Quando a 12.101 trouxe a atividade preponderante e organizou essa estrutura de acordo com as despesas da entidade que estão estampadas no balanço, muita gente foi rever o seu ato constitutivo, o seu estatuto, e viu que o que ela fazia na prática já tinha desviado e muito lá do estatuto, porque o estatuto tinha sido feito há muitos anos, ninguém se lembrou de atualizar e ela já estava fazendo coisas diferentes. Agora, esse assunto todo trazido aqui, ele tem duas abordagens. Uma abordagem talvez um pouco mais leiga e uma abordagem mais técnica do ponto de vista jurídico. Eu comentei, e o Danilo trouxe alguns exemplos também, no sentido da coerência da finalidade. E a Samira falou da escolha dos parceiros, o que também foi ressaltado pela Ana. E isso é muito importante sob um viés estratégico, sob um viés de missão. A minha entidade, eu quero que ela esteja associada a que tipo de outra entidade ou a que tipo de empresa. E aí, a gente pode encontrar situações em que o capitalismo nos coloca, às vezes, diante de duas portas que devem ser escolhidas, e essas duas portas dão a caminhos que não necessariamente se completam lá na frente. E aí volta uma postura leiga da entidade, uma postura de coerência, uma postura de interesse dos associados, uma postura de entendimento dos stakeholders, que são lá os parceiros que investem, que ajudam ou até mesmo que se voluntariam para a entidade acontecer, que é fonte de recurso. O Danilo sugeriu alguma coisa, eu quero ampliar o exemplo que ele deu da seguinte forma. Será que uma entidade que prega, que ensina, que divulga uma postura de vida vegana, se ela receber a oferta de um frigorífico, um aporte financeiro importante de um frigorífico, e com aquele dinheiro fosse possível ampliar ainda mais a disseminação de informação a respeito do veganismo, dos seus benefícios, etc. e tal. Mas com o dinheiro proveniente de um frigorífico ou de uma cooperativa de leite ou algo parecido, será que seria conveniente você receber aquele aporte financeiro, aquela doação, aquele investimento para atingir um maior número de pessoas? Ou será que não? A coerência, a restrição da missão, a escolha do parceiro faria com que você não aceitasse aquele dinheiro, porque você não iria querer a sua marca associada a algo contra o qual você discute, algo contra o qual você não concorda. E aí você pode ampliar esse exemplo para a indústria tabagista, para entidades que orientam pacientes portadores de câncer. Você pode pegar uma ONG que atua pelo desarmamento e, eventualmente, receber uma proposta de uma empresa que fabrica armas. Você pode ter uma entidade que desenvolve ou dissemina informações a respeito de produtos orgânicos e, eventualmente, receber uma proposta de aporte financeiro milionária de uma empresa que produz agrotóxico. E aí, o que você vai fazer? Então, este confronto de situação, ele pode existir e, na verdade, ele não tem um viés jurídico num primeiro momento. Ele tem um viés de postura, um viés de coerência, um viés de escolha do parceiro que esteja afinado com a sua atividade que está escrita lá no estatuto. E aí, uma vez definido isso, obviamente que o advogado poderá ajudar a construir os instrumentos jurídicos necessários para isso. Agora, esse modernismo todo que a gente está falando também me traz imediatamente à lembrança
os questionamentos que invariavelmente são feitos pela Secretaria da Receita Federal, alegando desvio de atividade, não entendendo o que é atividade meio para atingimento da atividade fim. E o Danilo trouxe muito bem, não interessa de onde vem o dinheiro, interessa para onde ele vai. E se o balanço está tecnicamente bem formulado, identificando a origem e o destino desse dinheiro, que é na aplicação do desenvolvimento das próprias finalidades estatutárias, não haveria problema nenhum, conforme já decidiu o STF em inúmeras decisões. A gente tem a 22262, se eu não me engano, que é aqui do ABC Paulista, em que uma entidade mantinha uma padaria e com o produto da venda de pães e assemelhados nessa padaria, ela arrecadava dinheiro para aplicar no abrigo para crianças que ela mantinha. E lá, pelas tantas, a Receita Federal disse que ela não poderia praticar atos de comércio como aquele, porque era uma entidade sem fim lucrativo, ignorando totalmente o que é a natureza jurídica e ignorando totalmente princípios tributários. Agora, nós sabemos que os fiscais da Receita não têm essa boa vontade com as associações e entendem de bom grado e de ofício esse tipo de alternativas de receita que são desenvolvidos pela entidade. Então, não me surpreenderia de forma alguma que os contratos de licenciamento que a Samira mencionou fossem tributados pela Receita Federal pelo desconhecimento daquela metodologia jurídica para atingimento das finalidades que constam no Estatuto do Instituto Ayrton Senna. E da mesma forma que o Danilo trouxe nos exemplos dele. E eu falei que ia falar do NFT, do token não fungível, que é uma forma de recurso de produtos digitais, que também é uma forma que está iniciando como alternativa de recurso. É uma forma totalmente moderna. A gente teve uma mídia digital, um produto digital, vendido por 69 milhões de dólares, a coisa de alguns meses, em Nova York. E este produto digital, conforme o próprio nome diz, ele não existe fisicamente, não tem como pegar esse produto. E aí já tem outros produtos desenvolvidos nessa linha de raciocínio. Eu também falei que não ia falar, mas vou falar porque tem a ver com a postura do fiscal da Receita Federal, que é a participação societária de ONGs em pessoas jurídicas com fins lucrativos, como sócias de empresas limitadas, como acionistas de empresas SAs, que se você falar isso para as autoridades, você vai receber uma autuação desse tamanho e você vai ter que gastar dinheiro com advogado para fazer defesa administrativa, vai ter que ir para o judiciário, porque de bom grado e do ponto de vista administrativo, dificilmente você vai conseguir resgatar a juridicidade desse ato praticado. Então, assim, a gente tem uma convivência de questões muito modernas com posturas muito antiquadas das nossas autoridades. E isso me remete de novo a 89, porque nada mudou. Você tem que criar o seu estatuto de uma forma condizente com o que você faz na prática e, eventualmente, alterar os artigos que tratam da finalidade, alterar os quinais de vez em quando, para adaptar aquele tipo de produto que você, ou aquele tipo de ação que você está praticando, visando aumentar a receita para atingir as suas próprias finalidades. E aí eu volto na estatística que a Ana deu. Das 800 e poucas mil entidades que a gente tem, quantas será que estão explorando tudo isso que a gente está falando? 1.000. Será que 1.000 entidades no Brasil estão antenadas para todo esse tipo de movimento que a gente está trazendo aqui? Eu acho que não tem 1.000. Talvez não tenham 500. Ou talvez, e tomara que eu esteja totalmente errado e alguém possa me trazer números que me desmintam, mas não é bem o que eu sinto. Então, isso também me remete a outra coisa que, como o Danilo falou, são temas que a gente discute desde 2004, quando a comissão foi criada. A gente discute, traz ingredientes novos e nem sempre a gente chega a conclusões. Que é assim, o terceiro setor
quantos mundos existem dentro do terceiro setor, né? Existe um mundo da saúde, que é mais ou menos claro, existe o mundo da assistência social, que também é claro, existe o mundo da educação, que também é claro, que são as 3 áreas clássicas que, inclusive, os respectivos ministérios outorgam ou concedem os SEBAs. E as outras dezenas e dezenas de áreas que não necessariamente se enquadrariam nessas 3, mas que também desenvolvem assuntos e finalidades e têm objetivos que são extremamente importantes para a realização da nossa sociedade. Então, a gente tem vários mundos, sim, dentro do terceiro setor. Tudo isso que a gente está falando aqui para o nosso público talvez venha ao encontro de algumas pessoas que atuam em entidades mais organizadas, com maior penetração em alguns flancos ou alguns nichos da sociedade, mas certamente a maioria esmagadora das nossas entidades estão vendendo o almoço para comprar o jantar, o que, inclusive, atrapalha elas ter essa visão talvez um pouco mais ampla das coisas, para que elas possam enxergar as possibilidades que estão à frente dela, e talvez o dia a dia operacional acaba encobrindo essa possibilidade de enxergar. Então, assim, para não tomar muito tempo e permitir que todos falem, eu termino por aqui minhas singelas observações, que não tiveram muito início, meio e fim, mas, enfim, tomara que elas tenham servido para confundir ainda mais quem está nos ouvindo, para que fique pensando nesse misto de informações que nós trouxemos aqui. Obrigado, Alessandro. O seu microfone está fechado, Alessandro. Acho que você não está conseguindo abrir. Ah, tá. Deixa eu tentar abrir o microfone. Ana, quer assumir enquanto a Alessandra... Eu vou, enquanto a doutora Alessandra vai abrir o som dela, eu vou pedir ajuda também para o pessoal da UAB, para me ajudar a ativar aqui o áudio da doutora Alessandra. Enquanto o Danilo falava, enquanto a Samira fazia as ponderações e o Josenir também, eu lembrei, né, todo esse histórico, lembrei de todos esses tópicos que vocês trouxeram. Lembrei também da lei de franquia, que trouxe a possibilidade de franquia para as organizações da sociedade civil, não que não pudessem fazer, mas agora eles incluíram na lei, né, a partir do ano passado. A gente tem aí essa questão de participação societária bem problemática, pelo menos na Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo. A gente teve uma situação aqui no estado de São Paulo que o Estado entendeu que a organização não era uma organização sem fins lucrativos, porque ela participava de uma organização com finalidade lucrativa, que é um absurdo, né? As duas coisas não se confundem, mas enfim. Eu acho que a gente poderia, então, colocar para as perguntas, não sei se a doutora Alessandra já voltou. Will. Então tá jóia, então tá bom. Eu só queria trazer esses pontos aí relacionados à fala do Josenir e do Danilo, e depois também, até compartilhei um artigo com a Samira, nesse histórico que o Josenir sempre traz, né, o histórico já de tanto tempo de atuação dele. Eu li agora um artigo que achei muito interessante, Josenir, que a gente nunca vê como os nossos filhos crescem, né, como eles estão crescidos, né, e talvez todo esse tempo de atuação, talvez seja isso, às vezes a gente não vê o quanto o terceiro setor tem se modificado. Obviamente que sempre vão ter organizações que vão estar lá mais para trás, nessa questão da qualificação delas e tudo mais, mas eu sou um pouco mais otimista no sentido de pensar que cada um de nós aqui contribuiu um pouquinho. Deixa eu só passar para ler agora. Olá, e bom, a fala do... Peço desculpas, eu não sei, travou aqui meu computador. São desafios da pandemia, né, e das nossos eventos virtuais, mas a fala do Josenir complementou também todas essas questões que a gente está envolvido, os questionamentos internos, a sustentabilidade da instituição, quem vai doar, está vinculado à nossa causa, não está, como agir, como decidir, como direcionar, como se estruturar.
O Josenir fala uma coisa que é a realidade, né? A gente tem tantas organizações como a Ana trouxe para a gente, mas quantas estão efetivamente organizadas e quantas estão formalizadas? Tantos grupos que fazem, que acabam se juntando para determinada ação e já existem há tanto tempo e se intitulam como organização, mas não tem a formalização e aí não podem receber a doação. De repente, uma empresa sabe daquele tipo de atividade, quer fazer um aporte, quer fazer uma doação, quer fazer um financiamento, quer lançar uma marca, vinculando aquela, até então, a empresa acha que é uma organização, mas não tem a formalização. Uma vez, eu lembro que eu me deparei com isso, e era uma instituição voltada à proteção animal, mas não tinha formalização, olha, na verdade, tinha até site, tinha rede social, tinha um monte de coisa, um grupo que funcionava, digamos assim, há muito tempo, mas não tinha estruturação. Como é que faz? Como é que a gente faz? Eu acho que concordo também com a Ana, a gente não viu nossos filhos crescerem, né? Talvez a gente, com esses eventos e com o compartilhamento de informação, de conhecimento, e com tantas especialidades dentro do terceiro setor, talvez nesse momento a gente esteja também cooperando com organizações, com instituições, não só para formalização, mas sim para sustentabilidade, e buscando nessa diversidade de receita, o marketing voltado à causa, as opções que a Samira nos trouxe, que o Danilo nos trouxe, as reflexões que o Josenir compartilhou com a gente, e essa finalização também de reflexões que a Ana nos trouxe. A gente tem a oportunidade de diversificar as informações e o conhecimento. Eu estou falando com vocês e eu estou vendo uma pergunta aqui de um dos nossos participantes, o Keriston, ele está em Brumadinho. E aí eu queria perguntar, eu posso compartilhar a pergunta com todos? Posso falar a pergunta com eles aqui? Ele pergunta o seguinte, o Miroski, como podemos ter acesso a um modelo de estatuto? Né? Ele diz que são comunidades, na sua maioria, rurais e de atuação totalmente vinculada a atividades culturais e acolhimento de suas comunidades. Não tem recursos para esse investimento. Grande base das OSCs do terceiro setor sempre estiveram órfãos dessa assessoria. Seria possível as OABs de todo o Brasil fazer um trabalho social junto a milhares e milhares de associações? Poderiam fazer muito. Quem quer? Josenir? Ana, quer comentar? Não, eu acho que eu vou colocar para os demais, depois eu fecho, sem problema. Porque é uma questão de Josenir? Posso comentar rapidamente, o Alessandro? Lógico. Eu fiz uma palestra mês passado para um órgão público e falei sobre estatutos, sobre regras gerais básicas de estatuto, de ata, porque foi me pedido para falar isso, porque o público era composto de entidades muito humildes no que diz respeito à sua organização jurídica. E aí eu fiz alguns slides mostrando coisas básicas, né? Desde 89 eu faço isso, não é tão difícil você elencar ali as coisas básicas que o estatuto deve ter. E aí, depois dessa palestra, tal, não sei o quê, uma dessas pessoas veio me procurar falando, olha, como você falou lá, eu tenho essa dificuldade, meu estatuto é isso, aquilo outro, tal, e queria que eu revisse o estatuto deles, etc. Então, eu falei, olha, eu posso fazer, mas eu cobro por isso. Obviamente, eu vou praticar um preço acessível e de acordo com o público para o qual eu falei, mas eu não faço gratuito por uma questão pessoal e etc. e tal. Tem gente que faz, e tem gente que faz pro bono e tal. O que o Keriston, o que o Keriston está falando é mais ou menos isso. Tem lá uma série de entidades pequenas na zona rural que tem dificuldade de acesso a uma orientação jurídica especializada, e ele está sugerindo aqui que a OAB fizesse ou pudesse fazer algo que orientasse essas entidades.
Eu quis opinar porque é muito comum você ouvir isso, e na própria comissão a gente recebe pedidos de ajuda que, na prática, são a nossa atuação profissional. E a comissão, ela não é destinada a esta finalidade também. Ela é uma comissão da OAB que orienta, que faz isso que a gente está fazendo, traz aspectos e assuntos relevantes e dão a eles uma visão jurídica. Então, assim, há advogados, Keriston, que atuam de forma pro bono, você pode ter entidades que ajudam outras entidades que também fazem isso. Eu creio que não é possível a OAB organizar, digamos, uma espécie de mutirão para ajudar esse tipo de entidade que nós reconhecemos é pequena, não tem assessoria, etc. e tal, mas também a gente não pode esquecer que o advogado é um profissional liberal que vive da venda da sua intelectualidade, da sua expertise profissional. E é sempre muito difícil você compatibilizar essas duas coisas. Mas, para não deixar o Keriston sem resposta, a gente pode pensar numa forma ou pensar numa parceria com uma entidade da região que seja maior, para que a gente entre, a gente, não nós, mas, enfim, advogados locais, inclusive, entrem num acordo de maneira que fique bom para todo mundo, que ele seja remunerado pelo serviço dele, que as entidades recebam assessoria jurídica gratuita e especializada na área para facilitar o desenvolvimento das atividades das organizações da sociedade civil. É uma ideia, é uma troca de informação, a gente faz todos esses eventos para compartilhar conhecimento, para compartilhar saberes, e a gente traz uma série de informações. A gente já vai caminhando para o final do evento, eu vou passar a palavra para Samira, para algumas considerações finais. Samira, você está me ouvindo? Você está aí? Para suas considerações finais, agradecendo você ter aceitado o nosso convite, agradecendo você estar aqui com a gente, mesmo não estando em São Paulo. Passo a palavra. Eu que agradeço a lembrança do meu nome e agradeço poder estar aqui com todos, aprendendo todo dia um pouquinho mais, que a gente poderia passar várias horas aqui conversando sobre esse tema, porque ele realmente é palpitante. Não esgotamos todas as questões relacionadas a ele, mas muito brilhantemente a Alessandra faz parte da nossa missão enquanto atuantes da comissão, pessoas que precisam desse tipo de conhecimento, não é? E continuarmos à disposição para a gente poder fazer outros eventos como aprofundar pela paciência, com a minha internet em especial. Sensacional. Boa noite. Que bom, Samira, que você aceitou a sua experiência e a contribuição. Também trouxe clareza para a gente, porque quando a gente se reúne e troca informação, todo mundo aprende. Danilo, passo a palavra a você para suas considerações finais. Obrigado, Alessandra. Queria agradecer a todos, a todas que estiveram aqui no evento hoje. Agora eu comecei a observar o chat aí, eu vejo que está bem agitado, né? Vejo também que são questões assim muito importantes, né? Quando a gente vê as organizações menores e às vezes sem tanto acesso, realmente é difícil você conseguir chegar naquele ponto onde você já tem conexões que você consegue ir mais rápido, né? Esse ponto inicial, principalmente com pouco acesso, em locais de pouco acesso, é complicado. E a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter advogado do terceiro setor nas grandes cidades, né? Imagina só no interior e tal.
Então, tem que pensar formas. Eu também sei que, assim, a missão da OAB não é esse trabalho operacional, mas a gente está dedicando a nossa vida aqui de voluntariado, né, para o terceiro setor via OAB já faz uns 20 anos, né? Então, a gente está cumprindo mesmo a missão da comissão. E vejo também, por exemplo, outras coisas que eu faço. Tem uma organização que eu assessoro que ela faz investimento social em outras organizações. Aí, a partir desse ano, da Covid, de todos os problemas, essa organização só fazia investimento social via projetos. Era mais uma do recurso vinculado lá que eu falei, né? E aí a gente está reformulando todo o programa. Então, a gente vai ter metade do programa trabalhando com recursos financeiros e a outra metade recursos financeiros e também assessoramento técnico, né? Então, a organização pequenininha vai ser o foco desta organização, justamente quem realmente precisa desse apoio, e a gente percebe que tem, né, bons projetos, boas iniciativas e realmente faz um trabalho de base sensacional. E outro caminho também que eu vejo com vocês, que eu fiz um trabalho até com uma muito grande empresa mesmo, que é a Vale, né, que pode falar, e eles, enfim, estão financiando 138 conselhos da criança e adolescente para a capacitação das organizações no interior, né? Então, o Conselho da Criança e do Adolescente, no caso de organizações que trabalham com esse público, ou o Conselho do Idoso, enfim, os conselhos, eles também são mecanismos de mobilização, né, de advocacy para melhoria, né, de políticas públicas, e isso envolve muito o trabalho das organizações também. Então, a gente também pode procurar, muitas vezes você vai procurar o profissional direto, o que acontece? Aquele profissional também, ele é remunerado com aquilo, e o profissional que está vendendo o seu intelecto, ele tem 24 horas no dia, né? Você não tem mais horas, eu queria ter mais horas, né? Mas a gente, enquanto a gente está fazendo uma coisa, infelizmente a gente não está conseguindo fazer outra, né? No âmbito técnico. Então, é isso que acontece. Tá bom, gente? Muito obrigado e, bom, espero que tenha sido legal. Agradeço a doutora Samira, a Alessandra, a Ana, né, Joseni, por esse momento, assim, muito agradável mesmo de bate-papo. Danilo, a gente que agradece, eu agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal mesmo esse nosso encontro, esse bate-papo, essa troca de informação, essa roda de conversa. A gente sempre, quando se encontra, eu mais uma vez falo que a gente aprende um com o outro. O papel do advogado é muito importante para as organizações, e eu também acho que, enquanto advogado, estando na OAB, a oportunidade de fazer um evento como esse, em que a gente compartilha informação e pelo menos traz luz a questões que não foram passadas anteriormente, não foram pensadas anteriormente nas organizações ou nos próprios colegas advogados. A atuação no terceiro setor, eu costumo dizer e repito que ela é multidisciplinar. Dentro da nossa comissão, a diversidade de instituições. A Samira atua dentro de uma instituição, tem um determinado formato, tem uma diversidade de receita própria dela. O Danilo atua com diversas instituições, busca respaldar a diversidade de receita, assessora, atua, cria políticas e projetos para viabilizar que essas instituições possam receber as doações, possam receber os recursos. O Josenir também, da mesma forma, eu vou passar a palavra para ele, mas já falo dele, com a sua atuação, em especial na área da saúde, também viabilizando a sustentabilidade das instituições. Eu sempre defendo, a gente está na nossa casa, que é a OAB, e defendo a importância e o papel do advogado nas organizações, e também sempre ressalto que quando a gente pensa nos temas dos eventos, quando a gente traz esses temas para os eventos, a gente sempre pensa que quem está ouvindo a gente podem ser advogados e não advogados, e a gente conversa de uma forma sem um linguajar muito rebuscado, vocês podem observar. A gente traz informações mais atuais, a gente não esquece que a gente pode estar sendo assistido por organizações de diversos segmentos, de diversos tamanhos.
Agradeço Samira, Danilo, e antecipadamente agradeço a Josenir e passo a palavra para as últimas considerações. Os temas do terceiro setor parecem uma caixa de lenço, né? Você puxa um, vem outro, vem outro, vem outro e não para nunca. Cada assunto tem um viés para lá, tem uma vertente para cá e você começa a estudar cada uma delas e a hora que você vê, você está muito longe do ponto inicial, mas tem tudo a ver com aquele ponto, porque a coisa vai se desdobrando de um jeito que às vezes a gente nem imagina que vai acontecer. Mas é assim, é o que a gente faz, é o que a gente gosta, estamos aí há muitos anos. É sempre bom ter a oportunidade de compartilhar um pouco com todo mundo. Tomara que depois muitas pessoas vejam isso. É sempre um prazer estar com a Ana, nossa presidente, a Alessandra, nossa vice, a Danilo, a Samira. Vejo aqui queridos colegas, o Cazumbá, o Rodrigo Mendes Pereira, a Juliana Brandão, o Keriston também, que eu não conhecia, mas, enfim, tomara que tudo que a gente falou tenha sido útil e que vocês pensem sobre isso e, de repente, comece a conversar conosco da comissão para a gente aprofundar esses temas e, de repente, até fazer um outro evento, puxando o lenço que nós deixamos agora, porque tem vários outros lenços que podem ser puxados também. Obrigado, um abraço a todos. Especial, depois de tantos agradecimentos, a doutora Ana Carolina, que está sempre nos apoiando nessas questões das iniciativas e dos temas dos eventos. A doutora Ana, ela preside essa comissão com muito empenho, afinco e comprometimento, não só com as instituições, mas principalmente conosco, que fazemos parte desse grupo tão diverso, desse grupo tão grande, desse grupo com tantas especialidades, tantos conhecimentos, e a gente acaba tentando em todos os eventos sempre trazer os profissionais da nossa comissão para que possa também compartilhar conhecimento, como eu já falei. Doutora Ana, muito obrigado, e eu passo a palavra agora para você. Tá joia. Muito obrigada, Alessandra. E queria agradecer a todos por vocês terem sido tão generosos e atender o convite de participarem desse evento, de poder discutir temas que são tão relevantes. Como eu falei no início, né, para todo mundo, que a gente ia ter uma aula aqui, né, e a gente teve verdadeiramente. Cada fala serviu para uma série de anotações, acredito que não só minhas, mas de todo mundo que pôde também assistir. Esse vídeo, né, ele tá, além de estar aqui entre todos os participantes que estão participando via Simpla, também está no Facebook, então vocês podem compartilhar com seus colegas, podem compartilhar nas suas redes sociais. Acredito que ficou muito claro a profundidade do tema sobre geração de renda, atividades de sustentabilidade, e que a gente possa efetivamente poder contribuir com as organizações cada vez mais. E para mim, Alessandra, não é difícil, né, estar aqui, porque tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo do tempo foi com aprendizado com vários dos que estão aqui, né? Doutor Danilo, doutor Josenir, doutor Rodrigo Mendes também, que estava aqui, a doutora Samira, né? Eu e você, Alessandra, as inúmeras conversas que nós temos aí ao longo do tempo, então não é difícil também, considerando que a gente pode contar com especialistas de alto gabarito dos temas que são trazidos. Então, muito obrigada a todos, permanecemos aqui à disposição para esses e outros temas que sejam relevantes para as organizações e para a sociedade. Muito obrigada a todos, é um prazer. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau, um abraço. Obrigada a todos. Obrigada.